O relógio faz tic-tac. Vagarosamente as engrenagens tornam o presente no passado. Será que o tempo fez o relógio? As engrenagens fizeram o relógio? Vida de todo tipo existe no nosso planeta. Algumas formas são tão pequeninas que poderiam nadar facilmente dentro do furo de uma agulha. Porém, mesmo essas criaturas de uma única célula são incrivelmente complexas. Cientistas descobriram que elas são constituídas de bilhões de átomos num arranjo intrincado. Mas o que lhes dá vida e lhes torna capazes de se moverem, de se reproduzirem? Um ser humano consiste de trilhões de células. Esse grupo de átomos e células altamente organizados possui capacidades incríveis. Está vivo, sente felicidade, sofrimento e amor. E discrimina entre beleza e feiura e distingue entre o bem e o mal. Como isso acontece? Como pode uma mera aglomeração de átomos realizar tais atos incríveis? Vamos sondar a fundo as partes mais elementares de nossos corpos, as células. Esse modelo nos mostra o núcleo, uma parte muito importante. Mais tarde vamos falar mais a respeito dele. Toda criatura viva e maravilhosa da nossa Terra é constituída de células complexas. A tecnologia moderna nos revela algumas de suas atividades internas magníficas. Agora já podemos assistir ao processo de uma célula dividindo-se em duas. Incrível, não é mesmo? Especialmente quando você se conscientiza de que as células são formadas por moléculas e átomos sem vida. O que as fazem viver? O que é a vida exatamente? O que é a vida? A vida se sustenta sobre a matéria. E a matéria precisa ser altamente organizada para possuir vida. Contudo, existe uma organização química mínima necessária para sustentar a vida. Os materialistas dizem que a vida, por ser formada de átomos, moléculas e reações químicas, é simplesmente química e mais nada. Ora, devemos olhar essa questão cuidadosamente, pois a vida certamente funciona com a química e reações químicas. Mas será que podemos dizer que só porque isso é fato, a vida não é nada além da química? E porque a química acontece por acaso, a vida originou-se por acaso das reações químicas? Aqui está o cerne do mistério da vida, a célula viva. Por sua divisão repetida, nossos corpos foram construídos passo a passo. Incrivelmente, a diversificação complicada das trilhões de células do nosso corpo humano são produzidas de uma única célula, o ovo fertilizado. O crescimento do embrião é algo maravilhoso. Aparentemente surge de lugar nenhum. Complexas células nervosas, pele, músculos, sangue e ossos são formados usando a cópia do projeto armazenada no ovo fertilizado. Chegou o momento do nascimento. Uma fantástica série de eventos complicados acontece. Cada um perfeitamente cronometrado para produzir a mais fascinante de todas as conquistas: um novo ser humano.
Temos o nascimento, incrivelmente complicado, tecnicamente preciso. Uma maravilha de partes em crescimento, vivas e integradas. Então, como alguém pode afirmar que a vida é meramente uma questão de química? Bem, se a vida consiste meramente de química e nada além da química, a melhor maneira de entender seus potenciais verdadeiros é examinar algumas de suas substâncias químicas. Então veremos que não é meramente uma questão de química. Ora, a importante, quem sabe a mais importante, substância química da célula é a molécula DNA. A molécula DNA é uma molécula química muito comprida que contém toda a informação que faz a vida ser o que é. O DNA determina a cor da pele, determina se você vai ser um crocodilo ou uma couve-flor, determina se vai ser uma ameba ou um macaco, determina as espécies e determina as propriedades da espécie da qual você faz parte, seja ela qual for. Ora, como o DNA faz isso? Existem informações suficientes na molécula DNA de um ser humano para ocupar 1000 livros, cada um com 500 páginas da menor letra de impressão, cheios de informações de como fazer e como manter esse ser. Agora, olhe, isso é meio complicado, por isso vamos pegar algo mais simples para explicar como as moléculas DNA funcionam. Todos conhecem o código Morse. Ora, o código Morse com 2 letras, um ponto e um traço, e mais um intervalo entre os dois, é capaz de escrever toda a informação da Bíblia ou outro livro qualquer, se você conhecer o código Morse. Agora, se você pega uma simples mensagem do código Morse, tal como SOS, ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Aí então você tem a mensagem completa de alguém em apuros. Ora, o código genético, os cromossomos e a molécula DNA usam, em princípio, exatamente o mesmo método de armazenamento de informação. Aqui eu tenho uma corda, e nessa corda eu tenho ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. E eu a levanto na sua frente e qualquer um que conheça a convenção do código Morse dirá: aham, ele está tentando me dizer que está em apuros. SOS. Ora, eu poderia usar qualquer outra sequência que quisesse e poderia usar muito mais corda para pôr em sequência. Vamos dizer o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e vocês todos poderiam simplesmente escrever nessa base usando uma corda assim. Agora, o DNA não consiste de uma única corda, mas ele consiste de 2 cordas e elas correm paralelamente numa forma espiral. E presas entre elas existem 4 letras, as 4 letras do código genético. E aquelas 4 letras do código genético são simples substâncias químicas. Então você tem uma molécula genética DNA muito longa,
toda duplicada e conectada uma a outra por ligações de hidrogênio, que são ligações químicas muito fracas. E quando uma célula se divide, ela simplesmente se abre como um zíper e uma metade vai para uma célula e a outra para a outra. Ora, isso é um mecanismo formidável de se ver, pois significa que pode-se reproduzir a informação de 1000 livros com 500 páginas de informações na menor letra em um sistema assim em aproximadamente 20 minutos. Pense em datilografar a informação de 1000 livros, cada um com 500 páginas em 20 minutos, sem muitos erros. A segunda coisa mais importante com respeito a isso, citada no livro da vida, é que as moléculas têm a capacidade de lerem a si mesmas. Ora, quando escrevemos um livro, nós precisamos de que alguém o leia, mas a célula não. A célula, em primeiro lugar, cria o que é conhecido como os ribossomos. E esses ribossomos são proteínas complicadas que montam esse caracol duplo que chamamos de moléculas DNA. São eles que as montam. E ao montarem os segundos espirais, eles sentem as informações. Nós podemos ler isso com nossos olhos e podemos senti-los com nossos dedos. Então temos duas maneiras para ler esse livro do nosso jeito de fazer isso. Mas na célula, o ribossomo monta a segunda estrutura e enquanto tateia onde está, lança fora as proteínas escritas na linguagem química para formar você. Bem, a informação contida no DNA não está escrita nas moléculas que formam aquele cordão. Pode acreditar. Os bioquímicos descobriram que existem 10 elevado a 87 modos de agrupar os átomos na molécula humana do DNA. De acordo com a teoria da evolução, essa molécula fantasticamente complicada, que é só uma pequenina parte da célula humana, veio a existir por acaso com o tempo, por meio da experimentação. Será que isso pode acontecer na prática? O problema é que só existe uma combinação das 10 elevado a 87 maneiras em que isso funcionaria para a reprodução. Lembre-se que 10 elevado a 87 significa 10 com 87 zeros. A maioria dos evolucionistas dizem que o universo tem menos de 10 a 20 bilhões de anos de idade. Você sabe quantos segundos existem em 20 bilhões de anos? Menos de 10 elevado a 18 segundos. Então, mesmo que uma combinação de tentativas fosse feita a cada segundo por 20 bilhões de anos, não haveria tempo suficiente para se conseguir essa molécula em todos os anos que os evolucionistas dizem que o universo tem. A célula, contendo tamanha química como essa, não foi criada pela pura química das moléculas que as formam. Portanto, eu creio firmemente que existe um autor que transcende o material da matéria dos quais esses cordões foram formados, que primeiramente criou a informação necessária para formar uma célula, então nela escreveu, aí então impôs nela um mecanismo de leitura e execução que a própria célula constrói a partir das informações que o autor nela armazenou na criação. Então eu fico, como cientista, convencido de que a pura química de uma célula não é suficiente para explicar as atividades de uma célula, mesmo que suas atividades sejam químicas. As atividades químicas de uma célula são controladas pela informação que não reside nos átomos e moléculas daquela célula. Em Gênesis diz:
No princípio, Deus criou. Ele criou matéria do nada. Ele tomou aquela matéria e formou vários tipos e formas e formatos diferentes. Células viventes, pequeninas criaturas de uma única célula ou mais. Ele criou insetos, como essas formigas, sempre ocupadas em suas vidas rotineiras. E, é claro, os pássaros voadores, como essa gaivota. A Bíblia diz que uma inteligência externa criou a matéria e criou a vida. Durante a Idade Média, alguns povos pensavam que os seres vivos frequentemente surgiam de matérias mortas e sem vida. Por exemplo, pensavam que os sapos surgiam do lodo e da lama num brejo e que os vermes surgiam de carne em decomposição. Essa ideia de conto de fadas era chamada geração espontânea. As pessoas acreditavam que as minhocas, os insetos e muitas outras criaturas tinham sido formadas pelos materiais em que viviam. Um cientista do século XVII tinha uma receita para criar ratos pela geração espontânea. Ele recomendava pegar uma camisa imunda e suada e então adicionar trigo. Então, depois de deixar essa combinação cozinhando por 21 dias, você descobriria que do suor e do trigo surgiriam ratos. Em 1668, um italiano chamado Redi quis saber se a carne realmente era a fonte dos vermes encontrados em carne podre. Ele fez algumas experiências nas quais ele provou que carne podre não tinham vermes, a menos que as moscas pousassem nela. Mas poucos lhe deram atenção. Foi o famoso cientista francês Pasteur que mais tarde provou conclusivamente que seres vivos nunca aparecem de matéria morta e esterilizada. Em outras palavras, vida sempre surge da vida. Os cientistas estão tão convencidos disso que eles já instituíram isso em forma de lei científica, a lei da biogênese. Porém, o evolucionismo naturalista é baseado na ideia de que a vida teve origem espontânea de matéria sem vida. Isso é acreditado, mesmo quando nenhum exemplo sequer já foi observado desde o nascimento das observações científicas. Os evolucionistas pensam que a vida surgiu espontaneamente de uma sopa primitiva. Eles acreditam que a atmosfera da Terra, na hora em que a vida surgiu, era uma atmosfera reduzida e constituída de amoníaco, vapor de água e gás metano. Acreditavam que se um relâmpago passasse por uma mistura desse tipo, os blocos básicos da construção da vida surgiriam espontaneamente. Em Chicago, Miller e Fox, nas séries de experiências que executaram há uns 20 ou 30 anos, tentaram repetir isso para se provar experimentalmente. Então, colocaram uma mistura do gás metano, amoníaco e vapor de água e passaram uma corrente elétrica por ela e conseguiram um número de aminoácidos que são os blocos de construção da vida. Ora, pensavam que esses aminoácidos iriam mostrar que a vida, ou os precursores da vida, surgiriam espontaneamente sob tais condições. E, portanto, eles proclamaram, e o mundo científico até hoje acredita, que haviam dado experimentalmente os primeiros passos na produção espontânea da vida.
Porém, será esse o caso? Bem, não há dúvida que eles produziram aminoácidos, contudo, será que esses são os aminoácidos que podem ser usados para a vida? A resposta é um notável não, porque a vida necessita dos aminoácidos do tipo esquerdo exclusivamente, e não os do tipo direito para produzir suas proteínas. Considerações semelhantes se aplicam na produção de moléculas do DNA que necessitam ter exclusivamente moléculas direitas e não esquerdas. Ora, a vida não poderia usar essas misturas porque a química estéril não é correta. Notoriamente esse é o caso, porque como eles produziram uma mistura racêmica, a vida não poderia surgir espontaneamente numa sopa primitiva desse tipo. A química estéril está errada. Mesmo que a experiência de Miller, no início, pareça ter marcado um gol para a teoria da geração espontânea da vida, exames cuidadosos mostraram que ela só contribuiu para complicar ainda mais a questão. Ora, o centro da questão, quem armazenou a informação original, continua sendo um mistério. Porque na experiência de Miller, a formação da mistura dos aminoácidos foi de 50% esquerdos e 50% direitos. E quando você tem uma mistura dos dois, eles simplesmente não formam a vida. A vida não pode utilizar combinações de moléculas refletidas como um espelho, pois adicionando apenas um aminoácido direito a uma corrente de aminoácidos esquerdos, destrói-se a utilidade da corrente inteira. O homem é incrivelmente complexo. Eis o cérebro humano. Um pacote aparentemente esquisito para as belezas que estão aí dentro. Se as atividades eletroquímicas das células do cérebro fossem visíveis aos olhos humanos, pareceriam algo como as incontáveis estrelas brilhando num universo sem fim. As células do cérebro, as 10 a 100 bilhões delas, formam trilhões de interconexões. E elas são tão maravilhosamente compactas em seu desenho que a área do cérebro que está aqui, sendo ilustrada, é literalmente menor que um grão de areia. Cada centímetro cúbico do cérebro contém pelo menos 100 milhões de células nervosas interconectadas por 15 mil quilômetros de fibras. Já foi dito que esse 1,5 quilo de cérebro do homem é o arranjo de matéria mais complexo e organizado de todo o universo. Seu potencial e capacidade é estonteante, desafiando a imaginação. Será que tal maravilha pode simplesmente evoluir por acaso, com o tempo em processos naturais? A Bíblia diz que quando contemplamos a natureza, simplesmente por esse fato isolado, nossa mente pode concluir que há um Deus. Então, contemple. E contemple cuidadosamente. Disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. O relógio faz tic-tac. Assim como as substâncias químicas que possuem vida, as engrenagens se movem. Lentamente, elas tornam o presente no passado.
Quem fez o relógio? Quem sabe a única explicação lógica é que foi alguma inteligência fora do relógio. Um relojoeiro. Pense a esse respeito. Você se lembra que no início do nosso programa vimos um modelo da molécula DNA e descobrimos que ela tem que estar em ordem, assim como um livro, para poder armazenar informações e fornecê-las novamente de modo que a vida possa ser formada. Bem, essa informação não reside assim em matéria inorgânica. Portanto, nós cremos, e temos fundamentos científicos para isso, como vimos, para acreditar que existe uma injeção de informações em uma matéria para produzir uma estrutura cheia de informações como essas. Isto é, há um ato de criação instruindo a matéria em como construir uma célula. Portanto, o homem que acredita na criação não fica nem um pouco perturbado se um bioquímico consegue num laboratório pegar as menores partículas de terra, o pó da terra, a química da terra e com seu espírito organizar e trazer à vida um vírus ou, quem sabe, com o decorrer do tempo, uma célula primitiva. Para realizar isso, ele está injetando inteligência em uma matéria. Ora, quando vemos a beleza da natureza ao nosso redor, aqui está uma pequena flor. E quando nós nos conscientizamos que tudo cresceu de acordo com informações injetadas das matérias, segundo o que temos verificado, só nos resta ficar de boca aberta, pasmos e admiração pela sabedoria do Criador, que primeiramente teve o bom gosto de criar tudo tão lindo e também teve a capacidade técnica de fazer isso. E eu fico cheio de admiração ao contemplar a natureza ao meu redor, ao ver como Deus fez tudo tecnicamente e mostrou a beleza de seu próprio espírito ao fazer isso. As escrituras são perfeitamente claras, e isso se encaixa perfeitamente bem com minha ciência, que aquele que fez isso chamou-se a si mesmo Logos, e aquele Logos era Jesus. Jesus a si mesmo se chamou de Criador, que criou tudo, por Ele e para Ele. Portanto, se isso é fato, então eu estou muito contente e cheio de alegria que Ele fez a criação tão bela e que também me valorizou tanto ao ponto de morrer por mim para se tornar meu Redentor.